Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus ele criou marcações de tempo para se comunicar com a humanidade e nós precisamos estar atentos a essas marcações de tempo porque através delas Deus se comunica conosco. Deus ele tem uma maneira especial de se comunicar com a humanidade através de sua palavra, mas ele também tem uma maneira especial de se comunicar com a humanidade através de situações que se repetem. Eu já falei aqui no canal a respeito do tempo cíclico, que são acontecimentos que vão se repetindo ao longo da história, e esses acontecimentos, eles vão se repetindo ao longo da história, mostrando que Deus se comunica com a humanidade através do tempo cíclico. Por exemplo, quando nós olhamos para o Israel da Antiga Aliança, nós encontramos aquela nação escrava no Egito, recebendo a notícia de que nasceria o libertador. E ali Faraó fica em pânico e manda matar as crianças que nasceriam ali na época de Moisés, e nasce Moisés, o libertador de Israel. Nós vamos ver essa situação se repetindo no momento em que Herodes recebe a notícia que nasceria o rei dos judeus que libertaria o Israel da época dele. Então, Herodes, assim como Faraó, manda matar as crianças da época, na época em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu. E nós estamos vendo hoje, nessa geração, mais uma vez a notícia de que o libertador retornará, agora não para libertar apenas uma nação, mas para libertar o mundo, para redimir o mundo de maneira literal. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e promete que retornaria, e faz a promessa de que retornaria para expiar os nossos pecados de maneira literal. Ou seja, nós teremos os nossos corpos glorificados assim que Jesus Cristo voltar. Só que assim como aconteceu na época de Moisés, assim como aconteceu na época de Jesus, nós estamos vendo uma geração sofrendo com o sistema desse mundo que está tentando, através das leis estabelecidas, matar uma geração no ventre de suas mães. E você sabe muito bem do que eu estou falando, dessa política que está tentando eliminar uma geração, que é a geração do avivamento, que é a geração que vai clamar pela volta de Jesus. Agora, olha só que interessante. Olhando para esse tempo cíclico de Deus, em que os acontecimentos eles vão se repetindo, você olha para o momento em que Maria recebe a visitação do anjo, dizendo que ela ficaria grávida do Salvador do mundo, você vai ver que os momentos que antecedem o nascimento de Jesus na época de Maria, os momentos que antecedem aquela fuga do Egito, os momentos que antecedem o nascimento de Jesus, são momentos que nos mostram como figura o que vai acontecer no final dos tempos. Queridos, assim como Maria, ela gerou o Salvador do mundo, ela teve uma breve perseguição, ela teve ali as dores de parto para nascer, para o acontecimento, o nascimento do Salvador do mundo. Assim como Maria, ela teve aqueles acontecimentos, teve as dores de parto, a Igreja de Jesus Cristo também sofrerá perseguições, sofrerá com as dores de parto, para gerar o avivamento, para gerar a maturidade no Espírito do Senhor, para que Jesus Cristo volte e encontre uma noiva madura. Eu tenho falado aqui a respeito da maturidade que a igreja ela vai ter que gerar. E essa maturidade é uma maturidade gerada que é um crescimento espiritual, assim como Maria, ela gerou literalmente Jesus. A Igreja de Jesus Cristo, ela estará gerando essa maturidade, a maturidade do Espírito do Senhor, para que chegando à estatura do varão perfeito, nós possamos viver o avivamento. E esse milagre gerado é justamente o encontro com Jesus Cristo nos ares, porque Jesus, ele vem buscar uma noiva madura, cheia do Espírito, ataviada, preparada, sem mácula. E é justamente isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre os acontecimentos, as semelhanças como sombra que aconteceram na vida de Maria antes do nascimento de Jesus e as coisas que vão ocorrer no final dos tempos. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés.
os 2 dias mais gloriosos que essa terra vai presenciar foi o nascimento de Jesus Cristo e o retorno glorioso do nosso Senhor. Só que você vai notar, você vai perceber que existem grandes semelhanças em relação aos dias que antecederam o nascimento de Jesus e os dias que antecedem o seu retorno glorioso. Queridos, dentro desse tempo cíclico de Deus, dos acontecimentos que vão se repetindo, você vai ver que até o cenário do mundo é um cenário parecido e semelhante, porque as coisas que vão acontecendo aqui nessa terra são coisas que vão se repetindo. Lembra do texto que não existe nada novo, porque as coisas justamente vão se repetindo por causa do tempo cíclico de Deus. Agora, quando você olha para o Israel, para o cenário de Israel, da época em que Jesus nasceu, você vai notar que eles estavam debaixo do Império Romano. E, queridos, não se esqueça, e é importantíssimo entender isso, porque Roma, ela não vai ressurgir. Porém, o Império Romano é uma daquelas cabeças da besta de 7 cabeças de Apocalipse, capítulo 13. Ou seja, um dos motivos dos acontecimentos estarem se repetindo é porque o espírito maligno ou o espírito do anticristo, que inspira a maior parte dos governantes do mundo, é o espírito que vai estar inspirando o anticristo no final dos tempos. Entenda muito bem, essa teologia que diz que o Império Romano vai ressurgir não é uma teologia bíblica. Porém, o pensamento antigo dos imperadores romanos vai estar ali também junto com os pensamentos do anticristo, que é o último e grande governante que vai governar essa terra com mãos de ferro, tentando oprimir a herança do Senhor, tentando oprimir o povo de Deus. E quando você olha para essas 7 cabeças da besta e entende quem é aquela mulher de Apocalipse capítulo 12, a mulher em fuga que é a igreja do nosso Deus, que é o povo do nosso Deus ao longo das gerações, Apocalipse capítulo 12 é uma linha do tempo, você vai entender o porquê que os acontecimentos na vida de Maria são acontecimentos semelhantes ao que a igreja vai viver no final dos tempos ou nos últimos dias. Queridos, Maria, ela gerou literalmente Jesus do Espírito do Senhor. Ela viveu todos aqueles acontecimentos literalmente. Só que Maria, ela é uma figura da igreja, só que a igreja agora não estará gerando Jesus Cristo literalmente como Maria. Mas a igreja de Jesus Cristo estará gerando a maturidade, a estatura do varão perfeito. Por quê? Porque Jesus ele vem buscar uma noiva madura. Agora, primeiro vai lá comigo em Isaías. Isaías capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 1 a 7, e presta atenção aqui, porque nós vamos ler a respeito de um profeta que profetizou o nascimento do nosso Salvador em torno de 700 a 750 anos antes de Jesus nascer. E é muito curioso isso, queridos. Por quê? Porque o profeta aqui ele vai citar Davi, e essa profecia de Davi, né, essa profecia citando o rei Davi, é uma profecia que acontece quase 300 anos depois da morte de Davi. Ou seja, essa profecia não está falando a respeito de algo apenas terreno, é uma profecia altamente espiritual. E você precisa entender a expansão da profecia que Isaías recebe. Olha o que diz Isaías capítulo 9, no versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Presta atenção aqui, que ele já está falando a respeito de uma redenção futura. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eu não tenho tempo para explicar novamente aqui, mas ele está falando a respeito de 2 tribos que tinham uma localização, e essa localização das tribos está falando daquele Israel desviado que se mistura com os povos, que se mistura com as nações e se torna um povo gentil.
Você lembra aqui que eu falo a respeito da salvação dos gentios através daquela profecia de Jacó? Então, queridos, a promessa que Deus está dando aqui é uma promessa de salvação para as nações. Nós precisamos ter em mente que Deus tem uma redenção para o povo dele, que é o povo da herança da descendência espiritual, mas também tem uma redenção para as nações. Olha o versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha que lindo isso, o profeta está falando sobre a luz que resplandece, mas ele usa o verbo no passado, ou seja, essa promessa de uma redenção futura, ela já tinha sido feita na eternidade. Queridos, resplandeceu a luz. O profeta já está falando no tempo Kairos de algo que não aconteceu, mas como se tivesse acontecido. O Deus que anuncia todas as coisas no início, como se elas já tivessem acontecido. É tremendo isso. O Deus que anuncia o fim no começo de todas as coisas. Olha o versículo 3. Tem multiplicado este povo, a alegria lhe tem aumentado, e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Olha só, um povo que se alegra quando eles colhem ali os frutos da terra. Um povo que se alegra, ou seja, uma alegria muito grande, porque Deus está vindo com a provisão. E essa provisão é o saciar eterno, porque nós seremos saciados com essa colheita e com esses despojos, mas seremos saciados de maneira completa. Uma alegria do povo que está sendo saciado. Olha o versículo 4. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas, fazendo um paralelo de opressões passadas com povos passados, e ele está prometendo aqui a opressão que os povos ou que os governantes do mundo promovem sobre o meu povo não acontecerá mais, não ocorrerá mais. Por quê? Porque Deus quebrará todo o jugo de opressão. Versículo 5, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Essa é uma palavra também profetizada por Malaquias, se eu não me engano também por Miqueias. Malaquias não, Miqueias. Quando Deus dá a palavra a Miqueias dizendo assim, olha, essas armas de batalha eu vou transformar em ferramentas de arado, em ferramentas de trabalhar na roça. Por quê, queridos? Porque Deus, ele vai extinguir toda a guerra, porque quando Jesus Cristo reinar sobre as nações do mundo viverão em um reino de justiça e de paz. Aqui a promessa de que aquelas ferramentas ou as armas de guerra, de batalha cessarão, porque o nosso Senhor e Salvador reinará em um reino de justiça e de paz. Ele está confirmando o que os profetas estão profetizando, né? Isaías profetiza e os profetas confirmam essas profecias. Olha o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, aqui é a profecia falando a respeito de um menino que nos nasceu. Peraí, o profeta Isaías está falando no passado. Por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é de eternidade a eternidade. Não permita que a eternidade de Jesus Cristo, que a divindade de Jesus Cristo seja atacada, porque ele não é um grande profeta, ele não foi um grande homem que passou e pisou nessa terra. Ele é Deus forte, ele é maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, ele é príncipe da paz. O profeta, ele fala no passado como como se esse menino já tivesse nascido. Agora olha só o versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, o cessar da guerra, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Grava bem isso, queridos. Primeiro, a promessa de um reino de justiça e de paz. Agora eu quero perguntar para você, se a igreja ela vai morar no céu, para que a terra precisa de um governo de justiça e paz, sendo que lá no céu já existe essa justiça e paz?
Segunda coisa, o texto fala sobre o quê? Que esse reino venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Pergunto eu, Davi reinou nos céus? A promessa que Deus tinha para Davi, e Deus ele fez essa promessa a Davi, que não faltaria sucessor ao trono de Davi, e esse sucessor reinaria no trono de Davi para sempre. E se você não prestar atenção naquela palavra que foi proferida a Davi, quando Salomão estava prestes a ser colocado ali como rei de Israel, você vai pensar que aquela promessa estava falando a respeito de Salomão, e não é isso. O nome de Salomão prefigura o reino de Jesus Cristo, né? Shalomon, ou o homem de paz, né? Salomão significa homem de paz, e nós vamos ver que o reinado de Salomão foi um reinado de paz, só que era um reinado que prefigurou o que vai acontecer no reino milenar, no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não perde o foco aqui comigo. A promessa que Deus faz a Davi é uma promessa de que não faltaria sucessor ao trono de Davi e que este reino perduraria para sempre. Salomão morreu, Roboão morreu, todos os reis que descenderam de Davi morreu. Só que um trono, ele vai durar eternamente, e esse trono é do descendente de Davi. Pergunta, se a igreja vai morar no céu, esse trono que Jesus vai estar assumindo literalmente é no céu? Será que é isso mesmo? Jesus Cristo hoje está assentado à destra de Deus. Ele não reina sobre as nações ainda. Se você tem dúvida disso, basta você ler os profetas, porque os profetas profetizam sobre um reino de justiça e de paz. O próprio profeta Isaías fala muito sobre o reino de justiça e paz. Basta você ler Isaías 2, Isaías 11, Isaías 63, Isaías 65, Isaías 66, a promessa do reinado do Messias. Então, queridos, a promessa é de um reino de paz e de justiça, só que este descendente, este que é raiz de Davi, que virá com o reino de paz e de justiça, esse que é o menino que nos nasceu, que virá para remir os pecados da humanidade de maneira literal, ele já veio para abrir a possibilidade desse acesso a Deus. Agora, quando ele voltar, ele vem com a redenção. Será que esse rei que vem, que descende de Davi, ele vai reinar lá dos céus? Não, queridos, a promessa é de que Jesus Cristo reine de Jerusalém sobre as nações da terra, e a igreja estará com Cristo reinando como reis e sacerdotes. Nações não glorificadas restarão depois do período da grande tribulação. Só que existem acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, que são semelhantes a essa promessa que estava sendo feita aqui em Isaías capítulo 9. Qual que era a promessa? A promessa é de que a Virgem daria a luz. Essa promessa de que a Virgem concederia, né, de que a Virgem conceberia e daria a luz ao Salvador do mundo, aconteceu. O anjo visita Maria, Maria recebe ali a palavra do anjo, Maria aceita ser serva do Senhor e participar desse plano de redenção maravilhoso. Maria não é intercessora, Maria foi uma grande mulher que participou do plano maravilhoso de Deus. Ela é bendita em todas as gerações, mas como grande serva do Senhor, como mulher de fé, ela morreu e está esperando a ressurreição. Maria, ela recebe ali o milagre do Senhor, ela começa a gerar a criança. Só que os acontecimentos no período em que Maria estava gestante são acontecimentos que são semelhantes aos dias em que a igreja estará gerando o grande milagre, que é a estatura do varão perfeito, que é a maturidade para exercer grandes maravilhas aqui nessa terra. A igreja, no final dos tempos, ou nos últimos dias, ela vai crescer espiritualmente. E ela vai crescer espiritualmente no deserto dos povos para cumprir as maravilhas aqui nessa terra. E a igreja, ela vai estar gerando o varão perfeito, a maturidade, para receber Jesus Cristo naquele encontro nos ares. Jesus não vem buscar uma igreja imatura. Jesus vai revestir a igreja de poder nos últimos dias
para dois principais propósitos. O primeiro é para cumprir as maravilhas do Senhor aqui nessa terra, profetizando e as catástrofes acontecendo, profetizando e os acontecimentos ocorrendo ao redor ao mundo, tocando os enfermos e os enfermos sendo curados, a palavra sendo pregada e aqueles que estão dormindo vão despertar. O maior poder que esse mundo já viu vai acontecer nos dias que antecedem a volta de Jesus. É a igreja, assim como Maria, gerando o grande milagre. Só que Maria gerou Jesus literalmente, e a igreja estará gerando a maturidade de Cristo, a estatura do varão perfeito, que é justamente o último e grande derramar do Espírito do Senhor. O avivamento será gerado, assim como Maria gerou o nosso Salvador. Nós, a igreja de Jesus Cristo, nós somos o corpo do nosso Senhor e nós precisamos ter em mente que nós estamos gerando esse avivamento, que é justamente a vida de oração e a vida de meditação. Vai lá comigo em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1, e o versículo 1 diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recerciar-se. Primeira coisa, primeiro paralelo, queridos. Eu falei no início do vídeo que assim como na época de Maria, assim como na época em que Jesus estava para nascer, o mundo estava debaixo de um governo e estava ali sendo controlado pelo Império Romano. No final dos tempos, a igreja não estará debaixo do Império Romano, como muitos teólogos acreditam. Porém, aquelas 7 cabeças da besta terá ali também inspiração dos imperadores antigos romanos, e é por isso que são 7 cabeças. 7 cabeças que vão estar ali, 7 cabeças que representam a maneira de pensar dos reis antigos, que vai estar sobre os 10 chifres, que são aquelas 10 nações que vão estar governando o mundo. Lembra da besta de 7 cabeças e 10 chifres? 7 cabeças, a maneira de pensar dos reis antigos. 10 chifres são os 10 governantes literais que vão estar governando as nações do mundo antes de se levantar o último e grande governante. O último e grande governante virá desses 10 governantes e virá dessas 7 cabeças da besta. Ou seja, queridos, tudo que aconteceu na época de Jesus, a maneira de governar, o cenário do mundo era semelhante ao que vai acontecer nos últimos dias. Agora, esse versículo que está aí na sua tela está falando sobre o quê? Sobre um recenseamento. Esse recenseamento era uma maneira do governo de Roma estar controlando os povos, porque todos os dias estavam nascendo pessoas novas. E eles faziam esse recenseamento para saber quais eram as famílias que estavam ali pagando direitinho os seus impostos, quantas pessoas tinham na nação, para que o controle do povo fosse feito da maneira correta. O recenseamento era uma espécie de registro para que Roma soubesse como estava as pessoas da nação, quem estava sendo ali comandado por Roma e quem estava pagando os impostos. Ou seja, um decreto do governo, um decreto político sendo estabelecido ali na nação de Israel. Nós vamos ver também que até os religiosos estavam caminhando para esse recenseamento. E o assunto que mais perdurava na nação de Israel, naquela época, naquele momento em que Maria estava gerando Jesus, era o assunto político, e a própria religião estava inserida na política. Na verdade, na época em que o nosso Senhor estava para nascer, nós vamos ver que já tinha ali a fusão da política com a religião. A maior parte daqueles que eram sacerdotes, sumos sacerdotes ali da nação de Israel, estavam mancomunados, estavam ali junto com aqueles governantes romanos. Por quê, queridos? Porque o Império Romano, com muita frequência, ele tinha ali uma maneira de controlar a religião. E nós vamos ver, queridos, toda a nação de Israel e todas as nações que estavam ali debaixo do Império Romano sendo convocados para um recenseamento, para uma espécie de controle, para que Roma soubesse quem são as pessoas que estavam sendo comandadas pelo Império e para que Roma controlasse também os impostos que eram pagos. No final dos tempos, nós vamos ver isso acontecendo. Por quê? Como você acha que vai acontecer quando o anticristo ou quando a besta começar a estabelecer a sua marca como uma espécie de recenseamento? Queridos, quando nós olhamos esse recenseamento que aconteceu em Roma,
nós vamos ver que coisas semelhantes já estão acontecendo através da tecnologia. Quer um exemplo disso? Você vai notar que o seu aparelhinho, o seu celular, ele está sendo colocado para que você tenha um cadastro único na maior parte das plataformas que nós utilizamos como serviços. Você vai notar que quase tudo está ficando digital. Você já reparou que quase tudo está ficando digital? Por quê? Porque através de uma rede, as pessoas do mundo elas podem ser controladas.